Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast São Paulo. Eu sou o Alex Jatobal, seu apresentador. Cara, hoje eu estou recebendo no nosso podcast dois grandes executivos. A gente está falando de business de peso, hein? Você que quer expandir sua marca, sua empresa, levar ela para outros patamares, tá aqui, referência nacional. Referência, os caras são de peso. Eu estou falando com o meu amigo Lucas Mendes, que é o CEO da Help Hand, é isso, gente? Exato, Helping Hand. E também tô com o Rayan Amilcar. Amilcar. Nome de marca, executivo. Cara, obrigado por receber o nosso convite, por atender. Tamo junto, Alex. Cara, uma honra receber vocês, já conheço muito, eu era de Campinas, então, tipo assim, a gente tá falando de Campinas pro mundo. Exato. Se apresentem, meus. Bem-vindo ao podcast São Paulo. Então, gente, eu sou o Lucas, sou o CEO, fundador da Helping Hand. Hoje sou eu que gerencio, faço a gestão do time ali. A Helping Hand a gente vai entrar um pouco mais a fundo para falar o que a gente executa, mas basicamente hoje eu sou o CEO e fundador da Helping Hand. Bom, gente, eu sou diretor comercial e sócio da operação. Eu cuido da parte ali também, tanto do fit cultural, dos executivos de venda, dos treinamentos. E a gente está junto nessa parceria aí, movimentando o mercado de M&A. M&A. Ou você vai ter que explicar pra gente, tem muita gente que não entende. O que é M&A? Teve um M&A? estudo, M&A. M&A. Teve um estudo que 1% da população brasileira sabe o que é essa sigla. E todos os executivos, a gente tem executivo da XP, BTG, e aí quando a gente vai fazer a entrevista, ele fala, olha, eu não conheço muito bem o M&A. O que é M&A? Eles ficam na dúvida. Uhum. M&A é o mercado de fusão e aquisição de empresas. Simples assim. Caramba. Cara, e aí, Lucas? Conta pra gente sua história, cara. Tô sabendo, pelo que eu li, pelo que veio da produção, tem uma história de sucesso linda no empreendedorismo, né? De business, de investidores, é isso? Bastante esforço, bastante percalço, igual de todo mundo, né? Todo empresário aí tem passa por esse momento aí de maturação, de crescimento, enfim. Mas a minha história e a da Helping Hand começou com uma indústria que a gente iniciou no interior de São Paulo. Eu abri uma indústria de bicicleta, não tem nada a ver com M&A, junto com o meu sócio, o Guilherme, né? Que a gente começou em Penápolis na pandemia, 2020, a gente abriu essa indústria. Começou fácil já, hein? E deu muito certo. A gente começou do zero, eu vendia casas, né? Eu sou engenheiro civil, construía casas para vender e comecei a empresa sem dinheiro nenhum, esperando a venda dessa casa para comprar em estoque e começar a rodar a operação. Então você já imagina, é o all-in total. A gente começou a indústria esperando a venda de uma casa que ainda não estava à venda, mas não tinha nem interessados ainda. E graças a Deus deu tudo certo, vendi a casa, consegui comprar o material, a gente começou a empresa, crescemos, saímos do zero, conseguimos alcançar mais de 600 pontos no Brasil inteiro, que era o mercado B2B, em menos de 2 anos. E eu tenho um perfil um pouco dominante, meu sócio também tinha, a gente decidiu por terminar a sociedade. E aí encontramos uma certa dificuldade, cara. Não tinha assessoria no mercado, não encontramos nada, pessoas para pequenas e médias empresas que pudessem nos assessorar nessa dissolução societária. Eu queria vender ou comprar, ele também estava disposto a vender ou comprar, mas a gente não sabia como executar isso, a gente não entendia o valor do nosso negócio. Eu tinha um valor, ele tinha outro valor, e foi aí que eu entendi o mercado de M&A e entendi essa oportunidade que tinha para pequenas e médias empresas. O mercado de M&A é muito forte nos Estados Unidos, outros países. Para grandes empresas também, tem grandes empresas aqui no Brasil que atuam com esse tipo de público, mas para pequenas e médias empresas é um oceano azul. Não tinham pessoas, empresas que atuavam auxiliando pequenas e médias empresas. Então foi aí que eu identifiquei essa oportunidade, né? Todo problema gera uma oportunidade. E surgiu a Helping Hand, dessa dissolução societária da Dutch Bike, que é uma indústria nossa no interior de São Paulo. Hoje existe ainda, continua atuando, vendendo bicicleta para o Brasil inteiro. Com meu sócio, ex-sócio tocando a operação. Preciso de bicicleta, preciso de duas. Duas? Eu tô mudando a quantas quadras do Ibirapuera? 3. Eu moro em frente ao shopping Vila Olímpia. Agora estou indo na 3 do Ibirapuera. Preciso de bike. Eu preciso de duas para praia também. Eu acabei de comprar uma cobertura. Eu acho que eu vou precisar de bike também, correto? Eu gosto de bike, cara. Eu tô conseguindo. Desculpa de cortar, mas eu não podia perder essa oportunidade. Já tem a bike. conexão aqui, ó. Já criou a conexão, gerou o network. Já é comigo mesmo. E aí, então, surgiu a Helping Hand com o foco de atender o pequeno e médio empresário.
trazendo lucidez, instruindo ele de como deve ser uma venda de uma empresa, enfim, trazendo esse conceito do M&A para pequena e média empresa. Então foi daí que surgiu a Help Hand, e desde então a gente vem construindo uma história maravilhosa, crescendo muito rápido, trazendo pessoas muito boas para o time. Hoje o nosso time ali, a gente está com mais de 60 pessoas atuando diretamente nas operações nossas. Então, assim, é uma história muito linda que foi construída baseada nessa dor que eu encontrei quando eu precisei fazer uma dissolução societária ali da minha empresa que foi criada no interior de São Paulo. Que é EMA? M&A. M&A? Mergers and Acquisitions. Pequenas empresas e médios negócios, que foi o que você acabou de falar. É. Tá. Meu, a sua formação é engenharia? Eu sou engenheiro civil com pós na Unicamp em administração de empresa e um MBA em empreendedorismo e inovação. Caramba, cara. E você é do interior de São Paulo? Sou no interior de São Paulo, Penápolis, perto de Araçatuba. Perto de Araçatuba. Exato, é. E aí o cara de engenharia, visão, né, cara? Bom, engenharia tem cálculos, tem matemática. Tem bastante. Bastante analítica. Eu me formei na PUC, em Campinas, engenharia civil. Mas desde a faculdade já tinha visão empreendedora, já sabia que eu queria ser empresário. Devo ter sido um dos piores estagiários de engenharia civil que já existiu na história, porque meu foco sempre foi competências para ser um bom empresário. Então, desde os meus 19 anos, meu foco sempre foi estudar essas competências para me tornar um empresário de sucesso. Então, a minha história partiu daí. Terminei a faculdade, já comecei a pós-graduação voltada em empreendedorismo, em gestão de empresa e tal. E daí começou essa história. Comecei fazendo construções para venda, né, que eu já peguei esse conhecimento da engenharia e misturei com empreendedorismo, né, construí a casa para vender. E surgiu a oportunidade de abrir um negócio em Penápolis com meu antigo amigo. Cara, de engenheiro, pulou a fase Uber, né? Brincadeira. Pulou. Cara, tem muito engenheiro, é uma piada, não é minha, pessoal, não é minha, eu só cometi essa gafe aqui, mas uma pessoa, enfim. E a expansão, cara, para os Estados Unidos? Eu li que vocês têm um projeto, é isso ou já começaram a expansão? E quantas diferenças culturais também, assim, a forma de negociar empresas fora? E também eu quero mandar dentro da seguinte, toda essa polêmica, o Trump sobe taxa ou não, algumas coisas criam barreira, isso afetou o mercado? Então são duas perguntas em uma. Sempre afeta. O mercado do Brasil de M&A, ele é totalmente atrelado à taxa Selic, né? Por quê? Oportunidades são geradas ou são desfeitas de acordo com a taxa Selic, com a atratividade do país para o mercado estrangeiro. Então, assim, hoje o mercado brasileiro está surgindo algumas oportunidades para alguns mercados estrangeiros, né? Por isso que a gente viu essa brecha de entrar em outros mercados estrangeiros, já que para o brasileiro está um pouco mais complexo, a gente está vivendo uma instabilidade política e tal, a gente não precisa entrar muito nesse assunto, mas a gente está buscando expandir para outras moedas mais fortes, mais valorizadas, que veem oportunidades no Brasil que às vezes o brasileiro não está enxergando. Então tem muitos países do exterior que estão enxergando o Brasil como uma tremenda oportunidade, que estão baratos, ativos, a moeda nossa está barata para eles. Então, vislumbrando isso, que a Help Hand decidiu começar a buscar novos fundos, novas parcerias com empresas estrangeiras, e o pontapé inicial disso foi o escritório nosso em Nova York. Nova York é forte mesmo, mercado imobiliário. Sim. Eu adquiri uma carta, sabe, primeiro lá, carta de crédito, é óbvio, você é especialista, de 300 conto, para comprar uma casinha ali em Orlando. Uhum. Só que esse mesmo imóvel aqui no Brasil, eu vou comprar um estúdio, se eu der bobeira, né, aqui na Zona Sul, que dá em média de o dólar está 5,75? 154, mas aí tem as taxas. Tá, então, desculpa, convertendo hoje, eu teria um imóvel de 1 milhão e 500, 1 milhão e 600, quanto tá aí? Eu acho 1 milhão e 600. 1 milhão e 500. Né? Entendeu? Então, só que lá eu estou falando de comprar uma casa com um terreno de 300 metros, um imóvel com 200 ou 100 e poucos metros, 3 suítes, etc. Um local. Cara, então aí o pessoal... Onde é a maior demanda assim, para buscar investidores? Hoje ainda é no Brasil. Hoje a gente trabalha muito mais forte ainda no Brasil. Como a gente trabalha com pequenas e médias empresas, a gente tem muita demanda aqui no Brasil. Então, hoje ainda o nosso foco está sendo aqui. Está sendo investidores aqui no Brasil. Então, a gente está sempre criando estratégias para atrair esse investidor,
comunicar com ele, manter um relacionamento forte com ele e apresentar as oportunidades que nós temos no portfólio. Hoje a Help Hand construiu mais de 1 bilhão de empresas que a gente tem um mandato de M&A. Então, assim, 1 bilhão. 1 bilhão. Um bi. Então a gente está se destacando como a empresa número 1 no mercado de M&A para pequenas e médias empresas do Brasil. O mercado atual, a situação atual do Brasil, com todas essas... A gente tem aí o Trump se desenvolvendo um pouco aqui, a família do ex-presidente, o presidente atual com a sua gestão, parará, não vamos falar de política. O cenário. Como está o cenário hoje para quem busca investimento, tá? No Brasil, desculpa se eu não formatei correto. Está em alta, está em baixa, está em média? Está em baixa, muito atrelado a essa instabilidade política, né? A questão risco Brasil, que está bem alto, e também a taxa de juros, que acaba atrapalhando um pouco o mercado de M&A. Então, a gente entende que o mercado vai melhorar nos próximos meses e anos, essa é a projeção nossa, mas, assim, para quem vê problema, tem quem vê oportunidade. Então, a gente tem que analisar os dois lados. Então, tem pessoas que estão segurando investimentos e tem pessoas que estão aproveitando a oportunidade, que têm oportunidade de compras baratas e estão indo no mercado. Chama uma coisa para mim. Meu, posso fazer um comparativo? Pode, claro. Porque, por favor, vocês são especialistas, eu não posso perder essa oportunidade. Até porque eu vou falar como executivo. Eu sou investidor do setor imobiliário também. Eu gosto... Gente, investidor, eu fico comprando apartamentinho para alugar pelo Airbnb. Vamos com calma também. Mas vamos lá. Então, eu sou um cara que tem uma empresa. Suponhamos, eu tenho uma outra empresa chamada MBG, né, uma empresa de catering totalmente para corporativo. E suponhamos, tá, gente? Suponhamos que eu movimente 100 mil por mês, Certo. que é o que entra de negócio. Mercado, etc., bastante concorrido, 100 pau por mês. E é interessante para a Help investir, encontrar investidores, e o que isso potencializa meu negócio? Para que patamar isso me leva? Não sei. O que cresceria? A gente tem que analisar alguns pontos. Primeiro, tem empresas, tem perfis de pessoas que querem simplesmente dinheiro, ou para expandir, ou querem sair do negócio, enfim. O que motiva a decisão é o capital. E tem pessoas que buscam equity, que buscam a valorização do negócio, que buscam crescimento. E nas duas alternativas, a Help Hand auxilia. Porque aquela pessoa que está buscando crescimento, é muito importante em alguns momentos da empresa dela, pro crescimento, ter um sócio de peso ali, que é o que o pessoal chama de smart money. Então, um fundo que vem com auditoria, vem com executivos, vem com conselho, vem com governança, tudo isso para a empresa, para dar essa rampagem, é muito importante. Ela sozinha, às vezes, ela não consegue na velocidade que, estando com alguns executivos de algum fundo junto, como sócios dessa empresa, ela vai conseguir. E tem aquela pessoa também que quer vender, que também a Help Hand atua. Venda 100%, a gente também vai atuar e também vai conseguir atender essa demanda, essa dor que ela tem. Então, tem essas opções. Tem que entender qual que é o perfil do empresário, o que ele está buscando e como a Help Hand pode auxiliar e gerar valor para ele. Vamos lá. Então, eu tenho uma empresa que está sólida, né? Eu tenho 18, 17 anos, muito tempo até, e aí, de repente, eu só não expandi por falta de eu preciso estruturar, preciso de profissionais, mas ela está toda certinha ali, toda organizada. Há investidor para esse, não sei se chama valuation ou faturamento, para uma empresa que tem esse Para essa faturamento. empresa, com certeza há investidor. Geralmente são empresas a quais até no mercado é bem atraente para o investidor, porque é uma empresa já consolidada, né? Eu esqueci o número exato, Lucas, mas 92%, se não me engano, das empresas quebram com menos de 2 anos. A gente brinca que assim, a melhor empresa para buscar investidor é quando ela não está precisando. A melhor momento de uma venda é quando você não está querendo. Porque assim, mostra que a sua empresa está crescendo, ela tem porte, ela está gerando caixa. É isso que o investidor busca na maioria dos casos. Tem aqueles investidores mais agressivos que buscam aquele negócio que está precisando dar um turnover, está precisando botar uma gestão. Então, existem os dois tipos, mas normalmente, para pequena e média empresa, o que mais brilha o olho é aquela empresa que o cara não quer vender. Porque ela está gerando caixa, ela está crescendo no ritmo dela. E aí o investidor entra, vê como um negócio lucrativo, um negócio com baixo risco, e acaba fazendo esse deal, né, que a gente chama no mercado. O que a empresa... Qual o perfil desse investidor? Para esse tipo de empresa, é o pequeno investidor. Em alguns casos, a gente também trabalha com fundos. Depende, a gente trabalha com todo tipo. Tem um investidor que, às vezes, ele está querendo expandir. Então, por exemplo, se você tem um restaurante em São Paulo,
Você vai ter vários donos de restaurantes em São Paulo que estão querendo expandir. E para ele faz muito mais sentido comprar o seu restaurante que já está aberto, que já tem time, já tem processo, já está tudo formatado, do que começar do zero. Porque quando você começa uma empresa do zero, todo mundo aqui sabe que é dificultoso. Tem muito trabalho envolvido, muito tempo, energia. Então, quando você já pega uma empresa que já está rodando, já está operando, já tem um time treinado, é muito mais fácil, muito melhor para ambas as partes. Tanto para quem quer vender, tanto para quem quer comprar. Economiza tempo. Tempo é dinheiro. Então, a gente parte dessa premissa para buscar, dentro desse perfil que você me falou, pessoas que tenham sinergia com esse negócio. É o principal. Porque sinergia é tudo. Se não houver sinergia, é um fracasso. E Exato. hoje, querendo ou não, todos os nossos clientes, exemplo, Alex, quando nos procura, eles às vezes vão lá, quero fazer o nosso valuation, quero entender o nosso valuation. E aí ele tem a execução ali, a nossa equipe faz o valuation, e ele não tem, no momento, é o perfil ideal nosso, a intenção de vender a operação, mas ele quer entender o quanto vale a operação dele. Aí a partir desse momento, o quanto vale, a gente tem alguns empresários que fazem sempre um depara, né? Eles fazem uma valuation a cada 6 meses, exemplo, para saber de onde que ele está, onde que ele foi, o quanto ele evoluiu de faturamento da operação ou o equity dele. Então ele controla tudo sempre nesse valuation. E aí depois ele não está com essa urgência. Aí ele fala, agora eu quero colocar minha empresa no mercado. Esse é o melhor empresário, o melhor perfil, porque aí facilita. Porque tudo que é colocado assim, quero vender para ontem, é difícil. É difícil. E como é feito essa apresentação dessa empresa? Como funciona? Tipo, eu fecho com vocês uma assessoria, seria isso? Como Exato. funciona o processo até ao comprador, ao investidor? Ao investidor? Não é para compra, é para investir. Minha empresa está bem, eu quero expandir porque eu vi que funciona legal, mas, por exemplo, cara, se funciona legal aqui, eu estou no mercado grande, pela nossa brand, referência, eu poderia abrir Brasília, poderia abrir Goiânia, etc. Como que funciona o processo end-to-end? Pontapé inicial, a gente tem que entender o quanto que vale o seu negócio. E assim, a Help Hand, a principal motivação nossa é trazer essa clareza para o empresário. Muitos dos empresários, pequenos empresários, não entendem o real valor do negócio dele, que é o que a gente chama de equity, né? A valuation vai trazer esse valor do seu negócio de uma forma tangível, vai mostrar o de A mais B por que sua empresa vale tanto. Então, o pontapé inicial é a execução da valuation, na qual a gente vai pegar as informações da sua empresa, analisar marca, vai analisar valores intangíveis, vai analisar tangíveis, fluxo de caixa, e vai trazer valor presente e vai falar, pô, beleza, a sua empresa está avaliada de acordo com o mercado, tanto. É como se fosse uma tabela FIP do mercado automotivo. Vamos montar um exemplo? Vamos. De uma que você não precisa citar o nome? De uma empresa? É. Do que? De valuation, você fala? Conta pra gente assim, tipo, chegou uma empresa tal e fizemos valuation e entramos com ela eu não sei como é que funciona, gente, nesse grupo de investidores. Tem duas formatos. A gente faz o valuation, vou explicar só o processinho rapidinho, tá? A gente faz o valuation da operação, vai lá, o Alex chega, eu vou fazer o valuation do seu negócio. Então a gente tem um corpo especialista. A empresa vale. Economista. Eles vão lapidar ali, fazer o valuation, fazer o levantamento de dados. Tá? Após esse levantamento de dados, a gente faz uma entrega desse valuation. Então você vai entender as metodologias que foram utilizadas. E após isso, a gente tem um outro serviço que é chamado Roadshow, que é o serviço de rodada de negócios, apresentação tanto para fundos de investimento ou investidores. Mas aí a gente um passo, depois o outro passo, tudo certinho. São setores diferentes, são áreas diferentes, com atributos diferentes. Então, o valuation a gente não... Ele serve para você mostrar no churrasco para seus amigos, falar, minha empresa vale tanto. Toma naquela Heineken, né? Mas a gente vai usar esse material que foi executado para fazer o roadshow, para apresentar para os potenciais interessados. Então, esse valuation, junto com outros documentos, outros materiais que é necessário para o setor de M&A, pitch deck, enfim. O valuation é uma coisa mais técnica, né? E a gente tem que montar outros materiais que são mais comerciais para pegar esses materiais e levar para os potenciais interessados que tenham sinergia e potencial interesse para o seu negócio específico. Então, aí é outro setor nosso, que a gente chama na empresa hoje do setor de roadshow, que aí a gente vai, cada caso é um caso. A gente, de acordo com a sua empresa, com o seu perfil, a gente monta uma estratégia. Em cima dessa estratégia, a gente solta o time lá para executar e buscar interessados para o seu negócio. Desde captação de crédito, desde de venda total, venda parcial, enfim, cada caso vai ser um caso. Em cima dessa metodologia, desse caso em si, personalizado, a gente monta a estratégia de execução. Em cada caso. Igual eu te faço a pergunta, Alex, e uma pergunta que a gente faz, inclusive, com os nossos clientes. Quanto que vale a sua empresa?
E agora? Teve um valuation de alguns anos, mas eu acho que não. Mas entendeu? Essa pergunta, mas se eu falo, quanto que vale teu carro? Você fala, meu carro vale 300 mil. Então, essa eu tenho pergunta de é um 300, brincadeira. é um ponto de inflexão. É um ponto assim que o cara falou, nossa, eu não sei quanto que vale o meu negócio. E aí ele fala assim, ó, mas eu tô faturando X por mês. Quanto mais ou menos? Vezes 5, vezes 8 o EBIT? Ele não tem uma precisão. Então, o nosso trabalho é elucidar na cabeça dos nossos clientes, nossos parceiros, esses valores. E aí o cara vai no churrasco, a gente brinca com esse negócio da Heineken, porque muitas pessoas fazem valuation para ir no final de semana e falar pro cunhado, falar, olha, minha empresa vale 30 milhões. Me respeita. A questão do ego. Então é essa pergunta, porque assim, você perguntou do carro, exemplo, casa. A gente tava falando agora da futura aquisição em Orlando. Você sabe o valor da carta lá que você comprou. Sei da perfeito? carta, sei quanto ela vai me render em Airbnb ou fixo. Exato. E a empresa, cri. Fez sentido? Porque precisa de um especialista. E normalmente a sua empresa é seu maior ativo. Com certeza a sua empresa vale mais do que essa casa e você não sabe. E se você não sabe o que também é levado em consideração para chegar no valor da sua empresa, você não sabe onde você age. Então, se você não sabe quais são os indicadores que interferem no valor da sua empresa, você fica no escuro. Você joga o jogo do faturamento. E às vezes não é esse jogo que tem que ser jogado. Às vezes são outras coisas que a sua empresa precisa para aumentar o valor dela. Às vezes é governança, às vezes é melhorar o LTV. Enfim, isso a valuation traz clareza para o empresário e ajuda até no planejamento estratégico dele a longo prazo, mesmo não querendo venda, não querendo captação de crédito. É importante para ele saber o valuation e saber quanto que vale o negócio dele. E quanto ao potencial do negócio ser, por exemplo, Alex, tem investidores. Eu queria fazer, tem duas perguntas para eu não perder. Quanto tempo em média leva para um investidor, para você jogar tua empresa nessa rodada de negócio? Quanto tempo ela fica lá dentro? Dá para prever isso? Dá um pouco. A gente leva hoje em torno de 20 dias para finalizar a valuation. Sem a valuation não tem processo. Certo. Precisa do material, precisa ter um pontapé para levar para o roadshow. Então, é 20 dias para a valuation ficar pronta. Aí é feita a passagem de bastão para o nosso outro time de roadshow. E aí, em média, um processo de M&A, desde quando encontrou o investidor, leva 6 meses. 6 meses. Encontrou o investidor, 6 meses. Hoje, o nosso contrato com os nossos clientes tem uma duração de 1 ano, podendo ser postergado. Mas, assim, são 20 dias para fazer a valuation e, pelo menos, na média, 6 meses de negociações com o investidor, porque tem muita coisa contratual, vai para advogado, volta para advogado, mexe em cláusula, muda alguma coisa. Então, esse processo, na média, leva em torno de 6 meses. É um investimento único, é mensal? Como que funciona? Como assim? A contratação da assessoria da Help. É um investimento único, válido por 12 meses na parte do M&A, né? E a valuation também é um investimento único. E válido por 12 meses, podendo ser prorrogado. E quando é feita a efetivação de investidores, quantos por cento? A gente cobra hoje no mercado 6%. 3% é 6%. bem interessante, bem interessante. Sim. Está abaixo da venda de uma empresa com uma imobiliária. Sim. É isso, né? Eu estou errado. Imobiliária também vira em torno de 6%. É? A Eu gente... tenho que falar com o meu corretor. Eu estou com 2 apartamentos à venda. eu estou falando no mercado de Campinas. Tá? Tem lugares que... É região, né? É Região regional, para região muda, né? É regional. Em Campinas é em torno de 6%. Eu tenho um simples no interior que eu resolvi vender. Não, gente, estou com 3 à vendas. Aí, ó. É, A gente tem o nosso braço imobiliário também, viu? estou com uma cobertura que eu estou pensando, porque eu quero um outro em frente mar. E tenho que... Ô, Anselmo, dúvida, são 3 imóveis à venda, né? 2 apartamentos no interior e um no... É isso. E Alex, tem outro detalhe também, que geralmente os nossos clientes, eles têm, a gente sempre escola, né? Porque imagina, no Brasil, hoje, quando a gente pergunta o que é uma valuation, realmente acontece que o cliente não sabe o que é uma valuation. Ele vai lá e quer vender minha empresa, mas ele não sabe que ele precisa entender o valor. Para entrar num roadshow bem estruturado, bem elaborado, bem feito, precisa partir de algo. No começo eu expliquei, o depara. Esse depara, né, Lucas, que a gente sempre fala, eu preciso analisar, eu preciso saber, partir de um princípio aqui de valor da empresa. Então, é feito o valuation estruturado certinho, e aí entra nesse processo de roadshow. Esse processo de roadshow também não é garantia de venda, né, Lucas? Porque é o que a gente sempre explica. A sua operação tem que ser interessante também para o investidor. Então, a gente tem que procurar um investidor que possua ou que tenha sinergia com o seu negócio. Uhum. Então, assim, tem várias estratégias adotadas desde o começo do roadshow até o término. Porque eu preciso, talvez, encontrar o perfil de investidor ideal. Eu preciso mudar, ir para fundo de investimento.
Eu preciso fazer as rodadas ali, às vezes, de captação de recursos. Porque às vezes o cara não sabe nem o que ele quer. E o nosso empresariado brasileiro, ele, dependendo do nível de consciência, mais voltado para pequenas e médias, é o nível de consciência mais baixo. Em Entendeu? relação ao M&A, sim. Em relação a M&A. Não tem... É tipo eu vendendo um apartamento no interior de valor máximo de 600 mil Exato. e vendendo um de 7 dígitos numa outra região nobre Exato. Perfeito, matou. de praia. Muda tudo. Eu preciso, você vai fazer todo um estudo, um trabalho a partir daí para encontrar esse perfil de público, esse perfil Exato. para cada Exatamente. um. Isso vocês, obviamente, fazem tudo. E outra pergunta, como é que eu faço para... Por exemplo, então eu tenho uma empresa, e eu tenho algumas, né? E aí eu tenho uma empresa que tem um faturamento. Então, vamos lá. Eu tenho um faturamento que tem uma variação de mínimo 100 a 600 mil mês. Eu fico oscilando nesse valor. Aí eu tenho esse faturamento anual. É claro que tem os bons de alguns Sazonal. de datas. Sabe aquelas datas de agora vende mais porque tipo brincar de datas festivas aí, comemorativas, né? Final de ano, Dia do Namorado, essas coisas. Réveillon e tal. Como que eu pego depois do valor de todo? Como é que eu faço para encontrar um perfil que, nossa, você me respondeu isso, me deu um nó. Como que eu faço para transferir para esse cara todo o meu know-how? Eu tenho uma assessoria também de vocês ou eu tenho que construir uma estrutura? Eu estou falando daquele empresário que não tem um modelo de negócio, a empresa dele toda funciona, ele tem CRM, tem processo, tem tudo. Normalmente, você está falando de uma venda total, na qual você vai sair da operação e essa pessoa vai entrar. Não, eu quero um sócio para replicar o negócio porque eu estou vendendo bem. Ah, entendi. Estou vendendo bem aqui na Vila Olímpia. Entendi. E eu quero vender, eu quero dar pra gente fazer. Gente, eu vou mudar, ele vai meter um corte nisso. Concordo não. Vamos editar isso. Meu médico emagrece, como é que se chama? Que emagrece, emagrecimento funcional. A clínica dele cresceu muito aqui em Moema. Certo. Muito emagrecimento, todo mundo quer. Eu emagreci 16 quilos. Ó. Agora eu vou fazer uns negócios aqui para ficar que nem o Lucas aí. Você fez harmonização ou você é assim? Ah, tá, caramba. Você é cara de executivo, cara. Esses caras que a gente encontra lá em New York. Aí eu cresceu muito. Aí o cara já partiu para estudar mercado. Sim. Aí ele abriu uma outra, Moema, jogou uma perto, Itaim Bibi. E agora ele abriu uma outra em Tatuapé. E, cara, ele bateu 5 mil atendimentos. Como eu faço essa análise? Eu preparo esse material para mostrar para o meu... Eu preparo eu tenho que contratar um especialista para preparar essa replicação, como se fosse uma franquia para o investidor, ou a Desculpa, a Help também me ajuda? Não, a Help não faz esse tipo de trabalho ainda. O que a gente pode auxiliar é assim, a nossa expertise é o quê? Equity, entender valor de negócio. Isso a gente pode auxiliar dando alguns pitacos que a gente sabe que afetam no valor do seu negócio. Então, assim, o modelo de sócio operador é um modelo que aumenta muito o equity. O seu negócio fica mais valioso. Por quê? Você tem participação, você tem cota de outros pontos que também faturam, que também geram receita. Então, assim, pensando em equity, eu posso te dar uma dica de que eu iria para o modelo de sócio operador do que modelo de franquias, talvez. Mas eu não formato, a gente não faz a formatação, a gente faz a captação, preciso de crédito para fazer isso, a gente auxilia no levantamento de crédito, preciso de investidor, a gente busca esse investidor, mas a formatação do modelo em si, não, a gente dá dica, a gente baseado no nosso conhecimento, no que a gente sabe de melhor, entendeu? Como é o sócio operador? O sócio operador, ele entra com uma participação da empresa e ele vai tocar. É uma pessoa, é um executor, é um gestor que vai estar lá na frente e ele vai ter uma participação do seu negócio. Mas o negócio vai ser seu, você vai ter o equity em cima daquela empresa, daquele ponto, né? Quando você vai para o modelo de franquia, o sócio é o franqueado. Ele que é o dono do ponto, ele é tudo. Ele vai seguir, vai pagar os royalties, enfim, mas você vai ganhar os royalties. Você não vai ter uma participação no equity, você não vai estar no contrato social daquela empresa. Então, isso é o que a gente entende como geração de valor para o equity do negócio da matriz como um todo. O sócio operador, você vai ter o equity do negócio. Então, você vai somar o fluxo de caixa, o faturamento
dessas suas unidades na matriz. Então, isso aumenta bastante o valor de percepção para um potencial Até, investidor. inclusive, um futuro exit do negócio, se você tem um modelo de sócio-operador, seu negócio vale mais, né, Lucas? Vale mais. E se for franquia, até um movimento, quando o Flávio Augusto ele foi ao WhatsApp, né? Ele tinha tudo franqueado. Qual que foi o movimento que ele enxergou, ele entendeu e foi aconselhado? Comprar todas as franquias de novo. Recomprar, né? Recomprar. E aí ele recomprou por quê? Ah, porque ele foi bonzinho? Não, por causa da questão do equity e do exit que ele iria fazer. E quantos por cento um sócio operador tem? Aí vai muito variar, vai depender da negociação sua com o sócio, varia muito. Tem empresas que trabalham com franquia com modelo sócio-operador e o cara tem lá 30%, a matriz tem 30%, sócio-operador 70%, ou inverte, o sócio-operador fica com 10% a 40% e a matriz mantém o controle da operação. Então vai depender da sua estratégia como um todo, entendeu? Isso varia do seu objetivo. Existe um setor aquecido ou promissor no radar de vocês hoje? Hoje a gente vê com bons olhos e chega bastante oportunidades para a gente no setor de indústria. A gente está tendo bons resultados com indústrias. Como vocês fazem esse estudo? Baseado na Help Hand, né? Baseado nos nossos dados. Hoje, eu não estou falando no mercado global, do mercado brasileiro. Estou falando para nós, da Help Hand, a gente está tendo bons resultados com indústria nos últimos meses aí. Qual o principal erro que os empresários cometem quando eles tentam vender isso sem uma assessoria profissional? Ixi, aí tem vários. Quais os mais comuns? Assim? Os mais comuns é não saber o que ele tem na mão. Normalmente a gente encontra pessoas que não sabem o valor do negócio, tanto para cima, para baixo. Às vezes ele tem aquele apego emocional na empresa. Na minha empresa vale 100 milhões. Acho que eu tenho. É normal. Você consegue quebrar isso? Consegue. Tem uma neuro para isso? A gente tem o nosso time ali de valuation que vai te mostrar Exato. por A mais B por que vale aquele valor. Cara, gostei do sócio operador. A gente fala mais sobre isso. Vou dar um exemplo prático, tá? Que acontece geralmente conosco lá. Essa questão do apego emocional, hoje a gente consegue meio que, Alex, quantificar e qualificar. O apego emocional hoje a gente chama de fator intangível. Fator intangível. O que é o fator intangível? Intangível é aquilo que você não... Exemplo, se eu te perguntar, podcast aqui, a marca Alex Jatobá. Alex Jatobá, quanto que vale? Lembra que você falou Raí, Amilcar? Um nome forte, mas quanto que vale o Raí, Amilcar? Ou Lucas Mendes? Você entende que é um fator intrínseco? É intangível. Como que eu vou precificar o nome de uma pessoa? Se bem que a gente tem o Ricardo Bellino que precificou, né? Exato, ele inclusive faz IPO, né, do IPO. nome dele. Mas esse fator intangível, hoje a gente, quando o cliente nosso chega lá e fala, nossa, mas a minha operação vale 100 milhões. E aí vai para o time de valuation, ele manda toda a documentação, DRE, os 3 anos ou 5 anos, dependendo da empresa. E eles fazem o estudo e de 100 milhões foi para 50 milhões, exemplo. Aí o cara fala, não é possível, a minha operação vale 100 milhões. E aí os especialistas mostram por A mais B porque vale 50. Teve um cliente lá que ele tinha certeza que a operação dele valia 5 milhões. Dá um exemplo real. Uhum. Foi precificado em 2 milhões e 600. 5 anos, 5 meses. E aí o cara falou, não, 5 milhões é o valuation da empresa. Ah, o valuation. Ele tinha certeza, e aí foi precificado em 2 milhões e 600. Aí ele quase teve um infarto, não é possível, não é isso. E aí mostrava por A mais B para ele, numericamente, e ele lutando contra os números. Aí ele aceitou. Eu fiz uma ligação com ele, falei assim, olha, o porquê. Aí eu entendi, olha o apego emocional. O pai dele tinha fundado a operação lá, em Franca, e o pai dele, falecido já, né? E ele continuou tocando a operação. Então, ele tinha uma recordação emocional de uma empresa de 30 anos. Mas não valia 5 milhões. Ela estava precificada de forma corretíssima em 2 milhões e 600. Caramba. Então, isso tem a ver com o que eu vou perguntar agora. Quais os pontos importantes que são traçados para fazer o valuation da empresa? Os clientes que ela atende, o faturamento, a força da marca, da brand, como uma brand é forte, porque tem que estar associada ao quê? Para saber se ela tem potencial de... Tem que ser feito um estudo para saber se ela tem potencial de escalar. Como é feito isso? Quais os pontos? A valuation, existem vários métodos de serem executados. A principal dela é o método de fluxo de caixa descontado. Esse é o método principal. A nossa valuation da Help Hand, ela traz mais outros 2 métodos junto com ela. Então, ela apresenta 3 métodos lá
na nossa valuation. O método de fluxo de caixa descontado é a que tem mais peso, porque é a mais utilizada mundialmente. É o mesmo método que uma empresa nos Estados Unidos utiliza, na Rússia, é o mesmo método, que ela vai trazer a valor presente o potencial de geração de caixa da sua empresa. Então e olhando o passado também e o presente. Então, por exemplo, a sua empresa fatura 1 milhão por mês e ela tem uma geração de caixa de 200 mil mensais, por exemplo. A gente vai fazer uma projeção baseada nas informações que você passa de geração de receita e fluxo de caixa futura, quanto que a sua empresa vai gerar de caixa nos próximos anos, e vai trazer esse valor a valor presente descontado uma taxa. Tá? E a esse valor a gente faz a valuation através do fluxo de caixa descontado. Aí a gente vai incluir o valor da marca, o intangível, o portfólio de clientes, enfim. Portfólio é importante? Exato. Importante. Então, por exemplo, uma Coca-Cola. A Coca-Cola é muito mais forte a marca do que olhar o fluxo de caixa descontado, por exemplo. Então, cada caso é um caso. Então, o nosso time de especialistas vão identificar o seu caso, você vai trazer essas informações, né? Ó, minha empresa é assim, assado, tem esses clientes, a gente está fazendo isso, a gente tem parceria com essa empresa. Às vezes, uma parceria, às vezes, uma licitação que você tem com algum mercado, algum governo, sua empresa é mais valiosa. Ou então, alguma sociedade que você tem, alguma pessoa estratégica, a sua empresa vale mais. Isso é contabilizado é o que o Rai fala, o intangível. Isso também é levado em consideração numa valuation, porque a gente precisa apresentar isso para o potencial comprador, que é o diferencial do seu negócio. Então, isso é levado em consideração para a gente chegar no valor da valuation. E tanto o empresário... eu sempre falo que, querendo ou não, Alex, todos nós somos vendedores. Lá na operação, todos nós somos vendedores. E tem os bons vendedores que vendem bons negócios, e tem bons negócios que são mal vendedores, porque eles têm uma baita do negócio, mas eles não sabem contar o que a gente falou mais cedo sobre o storytelling. Então, assim, o storytelling, ele é criado através também de um valuation. Ali tem uma história. Então, assim, às vezes você tem contrato de licitação, parcerias riquíssimas, mas aí você apresenta, eu parto do pressuposto que quando você nos procura, você vai apresentar todos os dados, toda a carteira de cliente e parceria para que a gente faça a estruturação do seu negócio. Perfeito? Agora, quando você vai só os dados meio frios, sem carteira de cliente, sem nada, não vai ter a mesma qualidade ou o mesmo poder de ser vendido. Porque isso é o storytelling. O roadshow é o storytelling. Lembra do Shark Tanks? Sim. O Shark Tanks tinha baita dos negócios que quando perguntava a margem para um ou outro candidato, ele falava, meu negócio, minha margem é 188%. Não existe margem de 188%. E por quê? Porque ele conta mal e o negócio era bom. Então perdeu a oportunidade de fazer um baita de um roadshow e um negócio bom, porque ou o CEO, ou o diretor, ou o sócio não consegue vender o próprio negócio. Então o segredo é contar para a nossa operação. Realmente ali a gente puxa, tem as nossas métricas de puxar todas as informações necessárias, mas tem muitos clientes que também não sabem apresentar o seu negócio, infelizmente. Verdade. E no caso de, por exemplo, gente, vou citar minha empresa como exemplo. Tem contratos que, na sua grande maioria, fornecemos nota. Mas tem contratos que não tem nota. O cliente não quer, não precisa. Estou fazendo um trabalho de 100, 150 mil, 200 mil, às vezes, e ele não quer nota. Ele não quer que isso... Não sei, gente. Internamente, não, desnecessário. Vou fazer aqui um evento na empresa, um evento da empresa de confraternização, isso não vai entrar, sei lá, uma cortesia, dia das crianças, alguma coisa. Como funciona? Como é que eu coloco isso no faturamento se isso não aparece? Isso é muito comum. Na apresentação que vocês vão precisar fazer da consultoria. Isso é muito comum, principalmente aqui no mercado de pequenas e médias empresas do Brasil. Me arrisco a dizer que é a maioria. Tá? Sempre vai ter algum tipo de caso desse para a gente analisar de forma personalizada para isso. Mas assim, a gente não trabalha, a valuation não é feita em cima dos relatórios contábeis, ela é feita em cima do real, os números reais do seu negócio. Acredito que você deva ter, os empresários devam ter esse controle gerencial dos números reais do negócio dele, e é essa informação que a gente monta a valuation. E aí a gente vai incluir na valuation os potenciais riscos que podem surgir da operação para o investidor saber também os riscos inerentes àquela operação, que às vezes tem o risco contábil, o risco trabalhista. Isso tudo também é passado para o investidor para ser uma transação transparente. É aí que a gente consegue concluir negócio. A gente fala na empresa que, sim, é melhor falar tudo, ser transparente, que a chance do negócio dar certo é 1000 vezes melhor
do que querer esconder alguma coisinha. Exato. Porque uma hora vai chegar. Chega no due diligence, na auditoria, vai descobrir. Então, assim, passa a realidade e a gente passa a mesma realidade no roadshow para o investidor, a gente entende como que é o mercado aqui no Brasil e isso tudo flui de forma natural, porque é bem comum nos nossos clientes esse tipo de situação. É porque, eu digo por conta do seguinte, eu vou dar um exemplo, baseado também na minha empresa. Então, eu peguei um congresso. Vai ter lá um congresso no Transamérica. É um congresso que passa, suponhamos, 5.000 pessoas para a gente atender. Vai passar mais, vai passar 15 mil, mas 5 é o que nós vamos atender. Então, eu tenho o atendimento da área VIP, do lounge VIP, do camarim, do coffee break para os congressistas manhã e tarde. Então, eles vão tomar café de manhã, café à tarde e vão almoçar. 5 mil. Aí eu tenho um happy hour no final do evento, que é um coquetel, né? E tem alimentação de staffs, um outro evento executivo só para os CEOs e os grandes tubarões. Só que não é contabilizado. Isso eu fechei em nota. Então eu fechei, vamos brincar de que eu fechei R$500 mil aqui, em nota. Só que aí tem os serviços extras que eles não pagam para nós. Que aí a gente chama de ticket aberto. Então, eu vou abrir um restaurante lá, que nós temos as empresas nossas homologadas, para atender lá, no mínimo, a gente está falando de 15 mil, 5 vou atender, então eu vou ter lá 4 mil pessoas almoçando por dia. 4 mil é um ticket de 95, que é hoje. Então, já deu para ter um cálculo, que é bom de matemática, pegou, acho que é irrelevante falar, mas eu tenho isso almoçando por dia. 3 dias de congresso. Fora isso, eu tenho food trucks. Para atender tudo isso, não dá para atender. Então, eu abro também os food trucks, 10 tipos de food, gastronomia, e isso vem para um aplicativo do nosso celular, na verdade, do financeiro, e ele acompanha. Vendeu uma água, e aí vendeu 10 mil águas, foi embora. Vendeu hambúrguer, vendeu a mexicano, vendeu tudo que vendeu. Então, eu tenho 2 faturamentos extra. Não entra nota. Mas tem relatório. Não é? Porque Tem. chegou e foi... Tem. O seu financeiro Tem. tem registrado. Tem. Pronto. Tem, mas eu não justifico porque eu vou te contar. Ai, meu Deus. É alto impostos, né? Então, isso o cliente não fez questão. Dentro de uma tratativa, você vai gerir a nossa praça, nosso A e B total. Então, tem o restaurante aberto para você lá. Ele, às vezes, nem quer saber o que faturou aquilo. Ele quer que tenha estrutura para atender os convidados dele. E tem a praça de food truck, negócio medonho. Vende muito. É tão forte que a maior empresa chamada Eldorado foi comprada pela... Eita, meu Deus, qual é a maior de alimentação para coletiva, meu? Meu Deus, pede para você me dar o nome da empresa, está no SBT, está em todo lugar. Ela comprou, é um grupo multibilionário, inclusive acho que é de Campinas. Comprou ela, engoliu, só para ter uma ideia do faturamento desse trem. E isso não aparece. E também não aparece a venda dos caterings para os estandes. Porque não pede nota alguns. Então, suponhamos que eu tinha R$500 mil de faturamento bruto. A gente tem um bom ticket, uma boa retirada nisso. E aí eu fiz mais 400 mil, 300 mil, que não aparece. Eu preciso prestar conta disso dentro de um relato dá para eu vou comprovar através da minha... A gente não precisa de comprovação nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, a gente precisa da informação concreta do que você tem gerencial. Então, o relatório que o seu financeiro tem, já somando esses 2 faturamentos, é o que a gente precisa. Você não precisa comprovar nesse primeiro momento. Lembrei, tá? Sapori. Conhece, né? Sim. Então, você não precisa comprovar. No andamento do roadshow, no potencial comprador interessado, vai ter due diligence. Dá para comprovar, tá? Ele vai querer ver. Não, beleza, faturamento, deixa eu ver. E aí a gente faz esse trabalho. Mas, inicialmente, a valuation não é feita com os valores contábeis, ela é feita com o real, com o gerencial, que é os valores que o seu financeiro tem ali, que é o valor que você realmente vendeu ali no dia a dia. Mas aí já entra a parte que ele tá falando, aquela hora do storytelling, do contador apresentar. É isso, aí você já apresentou. Já tem a justificativa e dá para ser comprovado, né, Lucas? É importante essa transparência. Esse que é o segredo do M&A bem feito. Porque se o cliente chega lá e fala assim, eu vou omitir por questões particulares, vai estar prejudicado. Já vai ter ali um cavalo de Troia dentro da operação. Então, às vezes não sai porque tá faltando pedaços.
E tem que ser... Faltam informações. E por isso que a gente bate muito firme também nos nossos clientes essa questão de NDAs, né? Esse mercado de M&A é um mercado que a gente precisa ter NDAs bem formatados também em relação a tudo que a gente faz na nossa operação. Para você ter noção, a nossa faxineira ela tem NDA. Os executivos comerciais eles têm uma NDA assinado. Então um não fica falando um negócio para o outro, entendeu? É mais difícil encontrar um comprador ou convencer o dono a vender com o pé no chão? Um comprador que realmente paga, acho que é mais difícil. Interessado tem. Interessado a gente apresenta e vai, roadshow, sempre vai ter pessoas interessadas. Agora, aquele comprador que realmente vai até o final da operação, o M&A é complexo, porque tem muitas informações, tem muitas coisas que são interpretativas e durante esse processo de 6 meses, passa por muita coisa. São muitas negociações, muitas interpretações diferentes, muita coisa que precisa ser esclarecida. Então, nesse processo, é difícil chegar até o final e concretizar. É mais difícil do que encontrar uma pessoa que quer vender. Nas rodadas de negócio, o perfil, o que mais se encontra são investidores que querem operar ou investir mesmo no negócio O que mais tem é que quer investir. E deixar o negócio tocando. Então, quer manter a gestão atual, claro que tem que ser uma gestão boa, tem que ser uma empresa boa. Fundos normalmente querem comprar um negócio total e entrar com a gestão. Então depende, depende da estratégia. Então assim, se você quer vender a sua empresa total, a gente vai focar no perfil de investidor que quer comprar a compra total, que tem um monte, né? Se você quer quer manter a gestão, quer manter o controle, a gente vai buscar perfis de investidores que quer só investir e você faz a gestão, você toca o dia a dia. Então a gente vai ter investidores para as duas partes em grandes volumes, a gente só precisa entender a sua estratégia para a gente focar no investidor certo. Vocês recebem mais ou trabalham mais e tem mais demanda com compradores, investidores ou sócios operadores? Não sei qual a diferença. Se você puder explicar a diferença. O sócio operador, o investidor é aquele que ele vai entrar na gestão, né? Ele que vai tocar o dia a dia do negócio. E aí tem o investidor que vai só pôr o dinheiro, né? Então, de novo, depende muito do perfil. Qual tem mais? O que quer investir e se tornar um sócio operador ou o que quer investir e deixar o negócio na mão de outros? Investir e deixar na mão de outro, acho que tem mais. Investir Legal. é disparado. É possível vender uma empresa quebrada e em que condições? Já é bem possível. E tem até um perfil, né, de investidor que procura empresas que questão fiscal, questão tributária. Tem muitos investidores com esse perfis que chegam até a gente que já falam assim, eu quero a empresa mais endividada Exato. que você tem. Porque eles têm uma rede de relacionamento, eles conseguem encontrar caminhos que às vezes o empresário normal não tem. Então ele consegue enxergar essa vantagem, essa oportunidade que às vezes o empresário está lá no dia a dia e ele acha, nossa, minha empresa não vale nada, estou com dívida aqui, tô tudo lascado. Mas para certo tipo de investidor, aquela é uma oportunidade de ouro, porque ele consegue encontrar caminhos para usar aquela dívida e conseguir comprar a empresa barata, ter descontos. Mas por incrível que pareça, usar a dívida a seu favor. Usar a seu favor. Principalmente a questão tributária. Geralmente esses investidores eles têm um perfil que eles têm um ótimo relacionamento. Então eles conseguem fazer várias alternativas, mas é literalmente o que o Lucas falou. Assim, qual a empresa mais endividada que vocês têm no portfólio? Aí a gente apresenta assim, nossa, é essa mesmo. Então depende muito da tese do investidor. Então tem investidores focados nessa tese, de empresas que estão endividadas, porque às vezes essa empresa endividada é uma empresa muito boa, mas ela não está tendo geração de caixa por quê? Está pagando juros, está pagando... Então esse investidor entra, faz uma negociação na quitação dessa dívida, uma negociação que só ele consegue, com o relacionamento dele, ele consegue alguns caminhos que ele construiu durante a carreira dele, que o empresário ali não consegue. Ele quita essa dívida com um valor totalmente abaixo do valor... Compra a empresa pelo valor... Compra a empresa com um baita de um desconto e ele coloca a gestão e a empresa fica lucrativa, gerando caixa para ele. Ele então, já tem um canal, né? Já tem um canal. Então e isso vende. É muito comum. Dá 2, 3 anos, né, Lucas? Aí ele já faz o exit. O que faz uma empresa se tornar vendável? São alguns pontos. Primeiro, ela precisa ter processos, ela precisa estar bem claro dentro da empresa os processos, toda a empresa tem que estar redonda. Ela precisa ter governança, isso é importante também. Governança, processos, ela precisa estar com os processos documentados, ela precisa ter um time comercial com uma cultura boa. Esses são alguns pontos importantes, só que, de novo, vai depender muito da tese do investidor. Tem investidor que não busca isso, que ele entra com a gestão, ele pega a empresa que está
com falha em tudo isso, porque ele fala, não, deixa comigo que eu vou dar o turnover nela, vou colocar gestão, vou colocar processo, vou pôr governança, e ele vai comprar a empresa por X e vai vender por 10X daqui a um ano. Então depende muito da tese do investidor. E também eu vi no Shark, né? Nós éramos responsáveis pelo catering deles, eu presenciei algumas coisas. Eu vi uma conversa lá dentro, interna, que, cara, essa empresa me interessa, por quê? Porque eu já tenho toda a rede de compra, os canais de vendas onde eu vou jogar, eu já tenho os clientes certos, os caras conversavam desse jeito. Traduzindo, tudo tem sinergia entre eles. Pronto. E todo o ecossistema, né, das operações deles falavam com aquele negócio. Você imagina, eu vi uma pessoa, que eu não posso citar o nome, ela falou, eu vou pegar essa empresa, eu vou fazer o seguinte com ela, ela é pequena, eu vou entrar, mas pedir um percentual alto. Depois eu já sei quais os canais que eu vou jogar. Vem de encontro com os meus produtos. Ele é um cara muito forte, muito, muito, um dos mais fortes que tem lá dentro. Forte mesmo. Eu vou jogar, eu já tenho quem vai fornecer esses produtos pra gente. Eu tenho essa rede aqui que nós vamos trabalhar via marketing digital, canais de plataforma, como é que se diz, gente? Plataformas Digitais. e-commerce de vendas, etc. E nós temos aqui os nossos... A linha de distribuição. Isso, e os clientes já que eu já vou mandar para grandes redes. Cara, isso daí é tiro certo. Mas isso é aquela estratégia de roadshow. É um que eu cara tava falando. muito famoso que... A estratégia de roadshow é procurar sinergias. Estarei Então, com o time dele agora, hein? olha que legal. Eu até tenho uma ideia, eu acho. Depois eu, tipo, no off eu te Não, eu quero pergunto, conversar com vocês sobre o negócio, também não posso esquecer. já marca aí que a gente Conversar, já... cara. Senão vai ser vários assuntos. Então, assim, a estratégia do roadshow é procurar empresas que têm sinergia. Muitas pessoas eles vêm e assim, ó, Raí, só vende as empresas com maior valuation, negativo, né, Lucas? Ainda mais no nosso segmento. Só para você ter uma noção, de janeiro de 2025 até o mês atual, foi feito no Brasil 1.194 M&As de pequenas e médias empresas. Peraí, só no Brasil? Porque não é um número, porque sabe qual os M&As a gente é acostumado? O WhatsApp, o Facebook, o Google comprou participação numa empresa X ou Instagram. Então essas vai na mídia. Mas de pequenas e médias empresas teve 1.194. E M&A não é só venda de empresas. M&A, às vezes, está no dia a dia. Vou dar um exemplo aqui. O Raí, quando eu trouxe ele, logo no começo da Helping Hand, ele era um executivo já com um salário bem alto para uma empresa que está começando com pouco fluxo de caixa, não cabe no orçamento. Vai pagar o almoço hoje. Tá precisando. Então, assim, não cabe no orçamento. E aí, o que você usa? Você usa de estratégia de M&A para conseguir atrair talentos, como contrato de vesting, contrato de partnerships. Então, isso é M&A também. Você utilizar de estratégias para que a sua empresa cresça, não necessariamente vendendo a sua empresa. Então, você pode atrair talento, reter talentos. Hoje, na nossa empresa, a gente tem vários talentos que o concorrente fica doido em cima, a gente não. Ele tem partnership, um dia ele pode ser sócio da Helping Hand. Então, isso é uma estratégia de M&A de reter talentos. Então, M&A não só é compra e venda de empresa. M&A está no dia a dia, está em vários aspectos. Por exemplo, a gente pode fechar uma parceria e eu vou falar para você, Alex, eu quero que você divulgue a Helping Hand diariamente no seu programa de podcast e eu te dou uma participação da minha empresa. Não tem transação financeira, mas tem o quê? Transação de equity, de participações de empresas. Então, isso é M&A. Então, existem diversas estratégias de M&A que a Helping Hand também pode auxiliar para mostrar caminhos que no dia a dia o empresário às vezes não sabe. De perde talentos, né? Aí desperdiça talentos, como eu falei no começo, os nossos executivos comerciais hoje são muito cobiçados no mercado. Ainda mais um mercado tão peculiar, tão particular como esse, né? E só na nossa operação lá a gente tem 3 contratos, nossos consultores executivos, 3 contratos de veste, né, Lucas? Que a gente reconheceu esse executivo, retém ele no time e eu te falo, eles entram às 8, eles entram um pouquinho antes. Eles saem em 9, 10 horas. Eu sei, Isso. eu falo com uma pessoa lá. Caramba, você está trabalhando. Exato. Meu, quanto você está ganhando? E aí temos uma lei lá, tá? A gente não ganha nada. Quem ganha é mendigo. Não, tô falando a para gente- contratar. Mas eu vou te falar, olha a nossa lei. Não faria isso. Olha que lei interessante. A gente não ganha nada. Eu sempre falo para os executivos lá, a gente faz. Então, assim, todos que estão lá, eles fazem os salários, os grandes salários. Então, essa é a nossa lei. Todo mundo fala assim, olha, eu ganho X. Ó, peraí, você não ganha nada, você faz. Querendo ou não, a gente faz tudo. Se não mesmo. tiver essa movimentação, você não faz nada. Então, tudo parte do princípio de fazer.
Cara. Então, assim, quando eu falo assim, a nossa cultura é muito forte culturalmente, né, o Lucas? Eu dou o exemplo da pessoa e do mendigo, exemplo. Quando a gente sair aqui pra almoçar, o que vai acontecer? Vai ter alguém que tá pedindo. Até o ato de pedir é fazer alguma coisa, né? Então, mas você dá ali uma gorjeta ali, como que você chama? Uma esmola, né? E então ele tá ganhando ali. Ou, ó, comi aqui, vou dar uma quentinha para aquele cara, ele tá ganhando. Agora, o nosso princípio é, quem tá em alta rotação, ele tá sempre fazendo. Então, a gente faz tudo o tempo inteiro. Então, nada é de graça. Então, tudo a gente faz. E quando a gente instala esse drive, que a gente chama também, na mentalidade desses executivos, eu falo pro Lucas, na hora que eu chego, eu falo, Lucas, vou mandar todo mundo embora. Eu falo, gente, vamos embora, você não tem família não. Aí eu tô fazendo. E quando a gente coloca esse contrato de vesting nesses consultores, eles ficam assim extremamente possuídos por um resultado. Então, a gente está aqui seguro que a nossa operação está a milhões e milhões por hora e na nossa rotação. Que a gente sempre se denomina tratores, né, Lucas? É uma lei nossa. E a gente precisa conviver com pessoas com o mesmo nível de consciência. Porque se não tem o mesmo nível de consciência, é expelido do ambiente de forma natural. Não existe. É verdade. Nossa, achei show. Dá para dar uma mentoria sobre. Sabe que hoje utilizam muito os coaches de buscar sócios. Eles chamam de sócios, né? Compra aqui sociedade, ó, para ser meu sócio, 80 mil. Não sei quantos mil, não sei quantos mil. E para que eu te forneça o meu contato, minha rede de relacionamento. Tem bastante. É isso. Como vocês veem esse tipo de articulação? Não sei, esse tipo de... Na verdade, isso não. Isso não encaixaria dentro do exemplo que eu estava dando. Mas um exemplo, você pode pegar um influencer, por exemplo, o Felipe Tito, que atrai multidões junto com ele. E você pode dar um equity da sua empresa, se tiver sinergia, se fizer sentido para ele também. Falar assim, ó, Felipe Tito, eu quero que você faça parte do podcast São Paulo aqui e eu vou te dar 10%. E quanto? Não, 10% da minha empresa, que vai valer tanto, com a sua entrada, que tem muita sinergia com o meu público, a minha empresa vai valorizar e você vai ganhar na valorização do meu negócio. Isso acontece muito. Então, às vezes, você traz um nome de peso para o seu negócio, sem transação financeira, e instantaneamente o seu equity dispara. Porque aquela pessoa tem muita sinergia com o seu negócio. Isso é M&A. Não necessariamente você vendeu sua empresa, você teve transação, mas você teve trocas de Geração de valor ali, de né? ação, exato. Então você consegue utilizar de estratégias assim para crescer muito mais rápido, né? E aí todo mundo fica preso na terminologia, né? Nossa, o M&A é só vender... Não, o M&A é isso tudo que o Lucas acabou de explicar. O foco é geração de valor. E Geração de valores. é nisso que a gente foca. Então nem sempre, para gerar valor para o seu negócio, a venda é o melhor caminho. A gente tem estratégias que a gente consegue gerar valor para o seu negócio e o valor perceptível para o empresário, para o investidor, do seu negócio ficar maior. Então é sobre isso. Ô, Lucas, você já rejeitou alguma empresa por questões de princípio? Como a gente tem acesso a muitas empresas ali, surgem muitas oportunidades, né? Mas assim, a gente tem claramente, isso está na parede do nosso escritório, quais são nossos valores. E todo mundo tem que entender que os nossos valores são inquebráveis. Não só na Helping Hand, mas os valores do Lucas, do nosso time ali tem que estar alinhado. Então, acredito que se o empresário não tiver isso claro e o time dele não entender quais são os valores da empresa dele e dele, tudo vai por água abaixo. Então, quando a gente fala que a gente tem uma cultura forte, essa cultura é forte porque os nossos valores são claros. O nosso time entende os nossos valores e qualquer negócio que a gente for fazer tem que estar atrelado com esses valores. A gente não faz negócio que sai do nosso propósito. E o nosso propósito hoje é qual na Helping Hand? Que todo funcionário lá tem que saber. É ajudar a gerar valor para pequenas e médias empresas. É isso. Então, se surgir uma oportunidade, Lucas, quer comprar uma padaria aqui? Vai gerar valor para pequenas e médias empresas? Não, então não está fora do nosso escopo. Se for gerar valor, a gente atrai, a gente pode incorporar, pode analisar. Agora, se tiver fora do nosso propósito, a gente nem quer olhar. Até porque quem faz tudo não faz nada e a gente tem vários focos, não tem um foco certo. Então a gente tem um foco central e a gente tem o nosso objetivo que lá atrás, no ato da contratação, nos primeiros ali conhecendo um ao outro, ele falou assim, a gente vai chegar ali. Aí eu falei, a gente vai chegar ali. E a gente mudou, só para você ter uma noção, no mesmo ano, um ano e meio, né, Lucas? A gente mudou 3 vezes. Do escritório. Porque a gente está dobrando o crescimento assim de forma muito mais rápida. E agora assim, a gente tem uma noção que a gente, até no final do ano, a gente já bata os 2 bi.
Eu nem sei se eu poderia falar, mas vamos falar que a gente está criando. Não, vamos embora. 2 bi. É assim. Então, eu pegar o gancho, então. Lucas, como vocês enxergam o papel da Help Hand nos próximos anos no mercado internacional e brasileiro? No mercado brasileiro, hoje em dia é uma realidade. A gente já se consolidou como líder de mercado para pequenas e médias empresas. E para o mercado estrangeiro, a gente está fortalecendo muito parcerias para que a gente consiga trabalhar com novos mercados, novas frentes e gerar valor para o pequeno e médio empresário do Brasil. Então, a gente está expandindo para os Estados Unidos recentemente. A América Latina já está no nosso papel, no nosso olhar para o ano que vem. Então, assim, a Help Hand hoje no Brasil já é uma realidade. Já é o que o Rai falou, 2 bi de empresas até dezembro desse ano, e a projeção para dezembro de 2026 é 5 bi em pequenas e médias empresas, que é a economia real, né? E começar ano que vem também a trabalhar com outros países, não de investidores, isso a gente já está fazendo, mas também encontrar empresas que queiram o nosso serviço, que queiram a nossa ajuda para trazer para a Help Hand e transformar ela cada vez mais uma empresa internacional. Caramba, se vocês fossem fazer hoje um número assim, só para a gente ter uma estatística de quanto tem em média de investidores, assim, ó, Alex, hoje a gente tem um X investidores buscando algo para investir ou para investir, seja para compra ou para se tornar sócio. Hoje a gente tem uma base interna ali de 5 mil investidores, só que assim, está cada vez mais fácil atrair investidor, porque quando a gente vai crescendo, a gente vai ganhando nome no mercado, a gente deixa de ir atrás do investidor, ele começa a buscar a gente porque ele está atraído pelas nossas oportunidades. Exatamente. Então agora está cada vez mais fácil atrair pessoas interessadas no nosso portfólio, porque a gente vai ganhando marca, a gente vai crescendo. Então, hoje a nossa base são 5 mil investidores, além de fundos, parcerias, enfim, que a gente ganha parcerias muito leque. com banco também. Então a gente fecha uma parceria com uma boutique de M&A do Sul, a gente ganha um leque muito maior do que porque ele tem os parceiros dele. Então, assim, acaba virando um emaranhado de pessoas com possibilidades. Mas base nossa interna de investidor, hoje são 5 mil pessoas. Aí tem mais as conexões com outros grupos. Exato. Que Advisors, parceiros, fundos, que vai somando forças aí para que a gente consiga dar vazão nessas oportunidades que a gente tem na mesa. O empresário, então, que tem um produto bom, tem uma empresa boa e ele ainda não sabe disso, qual é a dica que você pode dar para ele? Primeira dica que eu dou para ele é entenda o valor da sua empresa. Isso é fundamental. Você precisa saber o que você tem na mão. E a Help Hand vai te ajudar a você entender o quanto que a sua empresa vale, como que ela pode valer mais. E, em cima disso, a gente monta uma estratégia personalizada para a gente saber qual que é o melhor caminho para você, para que você consiga gerar valor no seu negócio e na sua operação. Cara, papo de adulto. É o mesmo que eu ouço quando eu estou no Pablo, quando eu estou no Flávio Augusto. É isso, preparadíssimos até para levar isso para a mentoria, né? Acho que abrir mais assim 1.000 pessoas no mínimo. É um leque aí, né? É uma aí. possibilidade agora, É né? uma possibilidade porque a gente entende que ainda está muito cru no Brasil e o empresário precisa entender sobre esses conceitos, precisa entender sobre equity, gerar valor. Então, é um objetivo nosso trazer esse braço educacional da Help Hand, que a gente vai começar agora em agosto, no evento que vai ter nossa sede em Campinas, que é começar a trazer essa conscientização do equity, do valuation, do M&A para o pequeno e médio empresário. Nosso atual cenário tá bom para isso, brasileiro? Depende do ponto de vista. Tem quem olha como uma dificuldade, tem quem vê como uma oportunidade. Eu estou sempre vendo as coisas como uma oportunidade. Então, depende do ponto de vista, tá favorável sim. E sempre a gente fala, né? O Brasil é o país das oportunidades. Por mais que as pessoas acham que não, né? Querendo ou não, o Brasil é o país das oportunidades. Cara, obrigado demais assim por receber vocês. Nós vamos matar com o No Time aqui. Agora nós vamos no Time com meus amigos aqui. Me sinto amigos. Somos de Campinas. Adoro Campinas. Campinas é Grandes maravilhoso. amigos em Campinas. Saudade de Campinas. Tô pensando até em comprar um trem para eu ficar em Campinas de vez em quando ali. Hoje é legal que você compra um imóvel e você tem desfruta dele tanto para passar dias como para monetizar. Monetizar. Cara, recebi aqui. Na verdade, vamos pro No Time com o Lucas, que é o CEO da Happy Hand. Helping Hand. Cara, Mão amiga. perdoe meu inglês aqui, Happy Hand. Eu sou aquele que tem um inglês de sobrevivência. Eu adoro o States. Tô lá diretão, adoro.
gosto muito. Eu até falei que você tem aquela pegada do... A gente tá andando por Manhattan. Eu só fico em Manhattan, não consigo. Maravilhoso. Aí eu tá lá ver os caras com a sua... mesmo perfilzão assim, americano. Você tem uma mistura de americano com árabe, né? Tem, é verdade. Tem. Mas na verdade não tenho, mas todo mundo fala. Mas minha descendência é italiana. Italiano? Italiano. Também. Também estive na Itália o mês passado agora. Gosto demais. Eu tava até... Imóveis na Itália tá com preço bacana, né? Para investir, né? Tá. Você sabe, claro, você vai ter que sair ali do grande centro. Cara, no Time é perguntas rápidas, respostas rápidas, Show. pra gente fechar. Depois a gente fecha com dica de ouro. E reforçando que foi um prazer receber vocês aqui. Prazer todo. Demais, assim. Prazer. Na verdade, nós acabamos de reforçar um elo e tô dentro do projeto. Tô dentro, acredito. Bora pro No Time com Alex Jatobá e convidados. Eu te chamo de Dr. Lucas. Ainda não. Lucas, todo CEO é doutor, né, gente? Você é doutor na tua área. Vamos lá, hein? Ah, não tenho doutorado. Não, peraí. Sou especialista, barra doutor. Ô, Lucas, uma venda marcante. Uma venda marcante foi uma venda recente que nós fizemos de uma transportadora. Marcante porque é a mais recente. É claro que a gente não pode abrir algumas informações, mas foi uma venda aí com valor bem alto aí que a gente fez recente. Um erro que ensinou muito. Um erro que ensinou muito, baseado em pessoas. Contratar com pressa acaba custando bem caro para a empresa a longo prazo. Verdade, cara. Um setor que ninguém olha, mas está cheio de oportunidades. O setor industrial. O pessoal está olhando muito para a nova economia, olhando muito para a questão de IA, tecnologia, e está deixando de ver algumas oportunidades da economia real, que foi o que fez a gente chegar até aqui. Então, indústrias, eu acho que aparecem muitas oportunidades, porque muitas pessoas não estão olhando mais, focando muito em IA, tecnologia, então, indústria. Um livro que não pode faltar na tua vida, o que marcou? Um livro, eu vou falar o primeiro que eu li que mudou a minha vida, é Pai Rico, Pai Pobre. Bom, hein? Um desafio que vocês ainda querem vencer. O desafio que a gente quer vencer é o desafio de fazer 1 bi de valuation. Caramba! E vai porque mudou muito, cara. Sim. Quando você senta para ver esses caras falarem Pablo, é a mesma coisa. Janguier, o Flávio Augusto, o Zé Marques, que também é nosso cliente, você ouve eles falarem assim, mudou. Hoje, vou pegar a fala do Caio Carneiro, num evento que nós fizemos, o Powerhouse. Um insight Um insight. gera todo o negócio, traz todo tudo que você precisa. É uma ideia, é um projeto. Exato. Uma dica para valorizar uma empresa. Uma dica para valorizar uma empresa é ter processos bem definidos e governança. Então, vamos uma dica de ouro para matar aqui. Uma dica de ouro que eu deixo Você quer falar com o pessoal? Para mim mesmo, tanto faz. Tá. Uma dica de ouro que eu entendo que possa ser uma coisa disruptiva no crescimento do empresário é olhar a sua empresa não só como números e tal, olhar como ele um negócio, olhar de cima, olhar de drone, na qual você vai entender que a sua empresa pode ser muito valorosa para outras pessoas que tenham sinergia. Então, nem sempre o seu negócio, quando você está muito no operacional, é somente problemas do dia a dia. O seu negócio para outras pessoas, quando você tem um olhar de cima, ele é muito valioso, principalmente para pessoas que têm a visão de equity, a visão de geração de valor. Cara, obrigado. Qual os contatos, rede social, etc? Hoje, o nosso site é helpinghand.com.br, o nosso Instagram é helpinghand negócios. Lá tem todas as nossas informações, tem os últimos passos aí, e a pessoa pode acessar e pode conhecer um pouco mais sobre a nossa história. Obrigado. Vou cruzar Alex. aqui. Opa! Obrigado demais por terem aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Cara, fiquei assim, de uma clareza e tipo, é preciso mais de vocês, assim, mais de informações até. Fica aberto para quando vocês quiserem voltar, só alinhar com a nossa produção, porque assim, é isso, muita gente com negócios importantes
precisando crescer. Hoje a gente sabe que tem uma dificuldade entre contratar um executivo ou essa maravilhosa ideia de trazer um sócio gestor. Tem muita gente com capital parado querendo investir e não sabe, não tem uma empresa confiável e segura. Está aqui a Help, cara, segura, tradicional, muitos anos de mercado, com grandes transações e não sabe, falta isso. Então, assim, cara, precisamos falar mais sobre isso, fica aberto para vocês. Muito obrigado por virem. Obrigado. Fico muito feliz. Pessoal, obrigado para quem vai assistir a gente. Curtam, comentem, se inscrevam, compartilhem e até o próximo programa. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Fica o agradecimento de vocês. Para a gente falar um pouco sobre a nossa história. Agradeço de coração. Espero que seja um começo de uma parceria muito longa aí com o Alex e com o seu time, que eu já vi que o time é especial. Só tem fera. Eu agradeço também, Alex. Adorei o papo aqui. E vai ter as próximas, né, Com Lucas? certeza. Obrigado, cara. Conexão total. Show. Deus abençoe vocês. Obrigado. Sucesso. E estamos juntos. Tamo junto. Fechou. Tamo junto e misturado. Obrigado, pessoal. Até mais.